No capítulo 3, a gangue Vanderland desembarca em Rhodes, uma pequena cidade situada no estado de Illinois, controlada pelas famílias Braithwaite e Gray. Cada família tem as suas particularidades e segredos, mas hoje eu falarei sobre o segredo da família Braithwaite. Ele fica escondido nos fundos da mansão da família, em uma área isolada cercada de mata, escondido onde os visitantes não conseguem ver. Essa garota se chama Gertrude e por alguma razão nefasta, a família a mantém em exílio, trancada nesta latrina nos cafundós da propriedade. Aqui nesse vídeo eu falarei sobre a garota, mostrando a razão para ela estar trancada neste local e explicando o porquê do seu visual estranho. Por que Gertrude tem este rosto desfigurado e não fala coisa com coisa? Seria isto fruto do acaso ou de uma terrível maldição que assola a pobre garota? Assista o vídeo até o final que eu tenho certeza de que tu vai se surpreender. E caso tu curta os vídeos do AEG, saiba que as tão amadas canecas voltaram ao estoque da loja. Todos os modelos estão disponíveis, com um desconto especial se tu utilizar o cupom Puro Sangue Covarde. Então aproveita a oportunidade porque ela não vai durar muito tempo. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Situada no estado de Illinois, a cidade de Rhodes é lar de muitos mistérios e segredos. Dominada pelos Braithwaite e Gray, a região vive uma rixa acirrada entre as famílias por conta do roubo de um suposto ouro. As famílias são tradicionais e habitam a região há décadas, com cada uma escondendo segredos macabros e terríveis. Eu já falei um pouco sobre o segredo da família Gray no vídeo sobre o paradeiro do ouro desaparecido, e agora chegou a hora de falar sobre o nefasto segredo da família Braithwaite. Para começar, nós teremos que visitar esta região do mapa em Scarlet Meadows, dentro da propriedade dos Braithwaites. Ao chegarmos no local, nós veremos uma região de mata, abandonada e esquecida pelos residentes da mansão. Entre a vegetação e a vista deslumbrante para o lago, nós podemos notar uma pequena latrina, uma espécie de banheiro que antigamente era construído fora das casas, ficando a uma boa distância por questões de odor e higiene. Essas instalações eram bem comuns naquele tempo, já que na época poucas casas tinham um sistema de encanamento, mas esta instalação não é uma latrina ordinária, ela é diferente das demais. Olhando com atenção, nós iremos notar algumas correntes que se estendem por toda a latrina e trancam a sua porta. Essa latrina não serve para esconder os dejetos da família Braithwaite, mas sim para trancar uma das maiores vergonhas da sua história. Para entender esta história, nós teremos que nos aproximar para explorar a misteriosa estrutura. Como deu pra ver, uma pessoa está trancada lá dentro, mais precisamente uma mulher. Pelas suas falas com o Arthur, dá pra ver que ela é bem perturbada, estando bem agitada e agressiva. Bom, esta reação não é pra menos. Vai saber o tempo que a pobre coitada tá presa nessa latrina, sob o calor escaldante dos dias de Rhodes e as gélidas madrugadas de Scarlet Meadows. Após o primeiro encontro, o Arthur faz uma anotação no seu diário, escrevendo sobre a garota, abre aspas, encontrei uma jovem maluca com uma aparência bem estranha, trancada em uma espécie de latrina escondida na mansão Braithwaite. O mundo não é um lugar gentil para pessoas como ela, fecha aspas. Apesar de a ter visto bem rapidamente, o Arthur fez um desenho bem preciso da garota. Como podemos ver, ela é representada com o rosto desconfigurado, estando sem cabelo no topo da cabeça. Estranhamente, os únicos cabelos da moça são duas tranças. Algo claramente está errado. Nós podemos ver um pouco do seu rosto ao manejar a câmera ou dando um zoom com o modo fotografia, mas é no PC que a brincadeira fica interessante, já que podemos usar o mod de câmera livre para explorar a latrina, observando a misteriosa e perturbada garota com detalhes. E como podemos constatar, o Arthur não exagerou nem um pouco no desenho. Ela é de fato bem estranha. Ela tem uma aparência marcante e assustadora. O seu rosto é desfigurado, com pele pálida e marcas vermelhas inchadas ao redor dos olhos, principalmente no olho esquerdo, que está severamente machucado ou inchado. O seu
Seu nariz e boca também parecem deformados, com os lábios irregulares e dentes tortos à mostra, o que contribui muito para uma aparência perturbadora. O cabelo dela é castanho claro, composto por uma cabeça calva e duas tranças grossas amarradas com laços grandes de cor escura. Ela veste uma roupa simples e suja, consistindo numa espécie de vestido que parece desgastado pelo tempo. A pobre garota também está bem magra, com claros sinais de desnutrição. Eu tive uma baita surpresa quando encontrei o modelo da personagem lá no Rampage, que é intitulado como O Segredo dos Braithwaites, mesmo nome que também está no ponto de interesse do mapa. Spawnando o modelo e analisando a fisionomia, poderemos constatar que ela tem uma estatura bem reduzida, beirando a casa de 1,20 m de altura. Ela é muito baixa, tendo porte similar ao de uma criança. O tamanho abaixo da média é ainda mais evidente quando colocamos em comparação com outra personagem. Neste exemplo, a garota está ao lado da Penelope Braithwaite. Em tese, ambas deveriam ter uma idade similar, por volta dos 20 anos. Isso me fez levantar a hipótese de que a misteriosa garota é mais nova do que eu pensava, mas eu vou te falar que não consigo comprar essa teoria. Primeiro por causa do rosto, que apesar de deformado, não parece nem um pouco de uma garota abaixo de 18 anos. O segundo fator é o linguajar, que é repleto de baixarias e obscenidades de cunho violento e sexual, que são bem inusuais para uma pessoa tão jovem. Wanna kiss? Ah! Kill you! I'll kill you! Yeah. Oh, yeah. You like that? You like my hair? You like... Na minha opinião, a baixa estatura pode ser fruto de problemas de desenvolvimento, que podem ter sido ocasionados por uma série de fatores, dos quais eu vou abordar em seguida aqui neste vídeo com mais detalhes. Mas voltando às falas da garota, como eu falei anteriormente, elas são bem agressivas e indicam que ela está com sérios problemas mentais, já que se ficarmos perto da latrina escutando as falas atenciosamente, iremos nos deparar com uma série de frases confusas, demonstrando que algo claramente está errado com a garota. O curioso das falas da garota é que eventualmente elas são interrompidas, dando lugar para uma espécie de contagem de números com diversas sequências numéricas sendo repetidas. One, two, three, 7, 6, 3, 5, 11, 2, 1, 2, 10, 3, 4, 5, 8, 13, 14, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Apesar de parecer um devaneio de uma pessoa perturbada, esses números são bem importantes e podem ser a chave para solucionar o grande mistério por trás da garota. Mas antes de abordarmos os números, eu quero falar um pouco mais sobre a garota, explicando quem ela é e por que diabos está presa nesta isolada latrina. Mas antes disso, você sabia que é possível pagar bem mais barato nos teus jogos de PlayStation e Xbox? Isso é possível lá na Friga Games, a loja patrocinadora do canal, onde tu encontra um vasto catálogo de jogos por preços avassaladores. Olha o novo EA Sports FC 25. Ele tá custando extorsivos R$350 lá na PlayStation e Xbox Store, mas na Friga o preço é bem mais em conta, custando apenas R$249,90 para todas as plataformas. Esse preço pode cair ainda mais caso tu aplique o cupom canal do AEG no teu carrinho. Lembrando que a Friga entrega o teu jogo no mesmo dia, caso tu o compre até as 9 horas da noite. Isso também vale para finais de semanas e feriados. Mas caso tu tenha pressa em receber o teu jogo, basta adicionar a entrega premium ao teu pedido. Além de receber o teu jogo em poucos minutos, tu ainda concorre ao sorteio de uma caneca do EG na live do próximo sábado, dia 5 de outubro. O último ganhador foi o Renan Moreira, então quem sabe tu não é o próximo sortudo. Como eu falei na introdução do vídeo, as famílias Braithwaite e Gray guardam nefastos segredos sobre a sua história. A misteriosa garota da latrina é o segredo da família Braithwaite. Apesar do jogo nunca revelar, ela possui sim um nome, sendo chamada Gertrude. Ele nunca é revelado durante a história. Apenas os jogadores mais atentos já descobriram o seu nome, já que ele é rapidamente revelado durante os créditos finais, estando descrita como, abre aspas, Gertrude, a garota trancada em uma latrina, fecha aspas.
aspas. O paradeiro de Gertrude é guardado a 7 chaves pelos Braithwaites, com apenas os familiares sabendo da sua localização e estado atual. Fora da família, poucos se lembram da jovem garota Braithwaite que sumiu repentinamente e nunca mais foi vista. Grande parte da cidade já esqueceu, com exceção de Beau Gray. Por conta da sua relação amorosa com Penélope, escutando os relatos e preocupações da loira acerca da sua prima, ele não se esqueceu da estranha filha de Catherine. Isso é revelado em um diálogo durante a missão O Curso do Amor Verdadeiro, parte 3, onde Beau fala brevemente sobre o assunto. Our families, the Grays and the Braithwaites, we bury our secrets and we bury them deep. You know, Catherine Braithwaite's got a daughter. No one's seen her in years. She weren't right, you know, and Penelope said, I ain't heard about daughters. I heard about gold. But Yankee gold? I fear that's just a story, Mr. Morgan. Com o diálogo, nós começamos a montar a árvore genealógica de Gertrude. Como já era de se esperar, ela é filha de ninguém mais e ninguém menos do que Catherine Braithwaite, sendo prima de Penelope e irmã de Garrett, Bartholomew e Gerald. Apesar de ter sangue Braithwaite pulsando nas suas veias, a pobre garota foi renegada pela matriarca. A razão para isso é sua aparência. Como o próprio Beau Gray descreveu, a garota aparentava ter algum problema. Esse certamente era o senso comum em Rhodes, gerando muita vergonha para a família Braithwaite. Por conta disso, a garota foi confinada, saindo de circulação e, entre aspas, purificando a imagem da família Braithwaite. Analisando o rosto de Gertrude, podemos notar que o seu lábio deformado é causado pela doença lábio leporino. Apesar de poder ser facilmente operado e reparado nos dias de hoje, no século XIX a doença era vista como uma espécie de maldição. Se acreditava que tais pessoas eram possuídas pelo demônio e, como resultado disso, eram renegadas pela família, muitas vezes sendo sacrificadas ou, no melhor dos casos, sendo colocadas em exílio. Mas o que não sabiam na época é que tal doença não era gerada por uma maldição, mas sim por uma gestação conturbada e negligente, com o consumo desvairado de álcool, tabaco e outras drogas durante a gravidez. Além destes fatores, o lábio leporino também tem mais chances de acontecer em gestações onde a mãe possui uma idade avançada, e ao julgar pela idade de Catherine e Gertrude, esse foi justamente o caso. As outras mazelas de Gertrude provavelmente foram causados pelos maus tratos e abandono, com o cabelo e olho roxo sendo gerado por agressões, enquanto a pele pálida e danificada pela desidratação, subnutrição e pouca exposição ao sol. Os problemas mentais já são um caso à parte. Pessoalmente, eu acredito que os problemas mentais de Gertrude foram causados pelo seu abandono. Deve ter sido muito difícil ser renegada dessa forma, tanto pela sua mãe quanto pelos seus irmãos e primos. Ela está presa nessa latrina há diversos anos, estando distante do contato com o mundo real e outras pessoas. Isso vem à tona em uma das frases de Gertrude, quando ela relata uma conversa que teve com a Penélope, com a loira falando para Gertrude não fazer mais amigos, pois isso seria injusto com as vacas. Penelope said don't make friends anymore. It's not fair to the cows. Penelope said don't make friends anymore. It's not fair to the cows. Who's there? Essa frase abre muito espaço para interpretação, mas ao meu ver ela indica que os únicos amigos de Gertrude eram as vacas da fazenda e a sua prima Penélope. Isso faz bastante sentido, pois a loira é a única pessoa da família com algum traço de humanidade. Eu presumo que provavelmente essa amizade precisou ser interrompida, com os familiares de Penélope descobrindo a relação e proibindo a loira de visitar a sua prima, sob o pretexto de que ela seria amaldiçoada e poderia de alguma forma ferir a Penélope. A loira não parece comprar essa teoria, por isso ela visitou a Gertrude escondida e deu esta desculpa, dizendo que precisaria se afastar para as outras amigas de Gertrude, as vacas, não ficarem com ciúmes da relação. Como podemos ver, a Penélope é de fato a única Braithwaite que se preocupa com a Gertrude. Isso pode ser constatado na missão A Rota do Amor Verdadeiro, parte 5, quando desviamos o caminho para a estação e visitamos a latrina com Penélope. You don't want to mess around over there. Where are you? Penelope! This is painful for me. Can we go? That's my poor cousin. There's no helping her. Believe me, I've tried. Want a kiss? Leave her. Excuse me. Look.
way over. Yes. I knew how you Braithwaites treated enemies. Now I know how you treat Cam, too. It's a great shame on a family that's shamed already. I told myself she was better off here with family than in a sanatorium, but maybe she isn't. I'll do what I can from Boston for her. Sure you will. God damn. Como podemos ouvir, a Penélope sente muita pena da sua prima e já tentou ajudá-la algumas vezes. Para tentar se conformar e sentir menos dor, a loira tentou se convencer de que a Gertrude estaria melhor ali, presa na latrina que ao menos é próximo de sua família, sendo melhor do que um sanatório a dezenas de quilômetros de Rhodes. Mas, como é óbvio, a ficha caiu e a loira se tocou de que a situação é revoltante. A Gertrude é uma vergonha absoluta para a família Braithwaite, mas não por conta da sua doença ou problemas mentais, mas sim pela forma que os Braithwaite são capazes de tratar um familiar, especialmente um tão especial quanto a Gertrude. Se a Catherine foi capaz de fazer isto com uma filha, imagina o que não seria capaz de fazer com seus próprios inimigos. O próprio Arthur ressalta isso. Apesar de estar fugindo para Boston, a Penélope fala ao Arthur que tentará ajudar a sua prima à distância de alguma forma, já que com a morte de Catherine e a queda do Império Braithwaite, a garota tá praticamente sozinha. Será que a Penélope de fato ajuda a Gertrude e auxilia a pobre garota a encontrar redenção, a libertando da nefasta latrina e levando a garota para alguma espécie de tratamento? Bom, nós iremos descobrir isso ainda neste vídeo, então continua assistindo, pois eu tenho certeza de que a resposta vai te surpreender. Mas antes de falarmos disso, eu preciso abordar uma teoria bem interessante sobre Gertrude e o seu passado. Ela é muito interessante e pode finalmente nos dar as respostas sobre os diversos mistérios que rodeiam a garota. Você lembra dos números que ela fica repetindo? 1, 2, 10, 3, 4, 5. Eles são desconexos e parecem fruto dos devaneios de uma pessoa perturbada. Mas e se eu te contar que, na verdade, eles são muito mais do que isso? Segundo uma teoria bem ousada, tais números podem revelar o que há de errado com Gertrude, revelando a verdadeira origem para os seus problemas físicos e mentais. É sobre isto que falaremos no próximo capítulo deste vídeo. Então, se tu estiver curtindo o conteúdo, já deixa o like nesse vídeo e se inscreve aqui no EG. Nós estamos bem próximos dos 300 mil inscritos, então eu conto com teu apoio. Nos primórdios do lançamento do jogo, muitas pessoas pensavam que os números repetidos por Gertrude se tratavam de alguma espécie de código Morse, com a garota tentando se comunicar de alguma maneira. Essa teoria foi descartada rapidamente, pois a formatação dos números não permitia obter uma mensagem clara, já que eles são confusos e a garota constantemente repete os números 1, 2 e 3. Isso quebra totalmente a mensagem. Mas tudo mudou em junho de 2021, quando o canal Strange Man publicou este vídeo no seu canal do YouTube. Ele mostrou uma teoria incrível sobre estes números, finalmente atribuindo um significado e principalmente uma localização. Isso mesmo, você não ouviu errado. Seguindo essa teoria, nós seremos direcionados a um local em Roanoke Ridge, onde poderemos encontrar a resposta para o mal que assola Gertrude. Como eu falei, os números não se tratam de um código ou algo do tipo. Eu acho que nós os encaramos com muita seriedade, esperando encontrar alguma resposta complexa, elaborada e grandiosa. Mas com isso nós ignoramos o básico e negligenciamos a resposta, que é bem simples e esteve embaixo do nosso nariz a todo momento. A Gertrude é uma mulher perturbada com claros problemas mentais. Ao repetir tais números, ela estava simplesmente tentando contar, mas por conta das suas limitações, ela vive errando e reiniciando a contagem. O maior número que ela consegue contar em sequência é até 5. 1, 2, 3, 4, 5, 17. Depois disso, ela erra e reinicia a contagem. Quem revelou isso foi o próprio Strange Man, mostrando os arquivos das falas de Gertrude no seu vídeo, revelando que a garota estava de fato contando. Com os números esclarecidos, nós iremos fazer uma viagem de uns bons quilômetros, chegando ao famigerado local que tem conexão com os números de Gertrude. O primeiro passo é descobrir a rota para este local. Felizmente, a Rockstar foi bem gentil e facilitou este trabalho para nós. Basta que a gente veja a direção em que a latrina de Gertrude está apontando.
funcionando. Com esta informação, nós poderemos abrir o mapa do jogo e traçar uma linha reta a partir da latrina para finalmente descobrirmos a misteriosa localização. Surpreendentemente, o local revelado foi o vilarejo de Butcher's Creek, um local bem isolado da civilização composto por uma população bem estranha. Os residentes claramente enfrentam problemas, já que os seus aspectos físicos são bem perturbadores. Mas qual a conexão de Butcher's Creek com o mistério que assola Gertrude Braithwaite? Para começarmos a entender, nós teremos que procurar as latrinas do vilarejo, pois as respostas estão justamente nelas. Ao explorar o local com detalhes, iremos descobrir que Butcher's Creek contém exatamente 5 latrinas. Coincidentemente, 5 é o número mais alto do qual Gertrude consegue contar sem errar. Mas as coincidências não param por aí, já que cada latrina contém um segredo no seu interior. Cada uma delas tem riscos na sua parede, como uma espécie de contagem. Eles são crescentes e começam no 1, passando por 2, 3, 4, até finalmente chegar no 5. Descobrindo a localização das latrinas e as suas numerações, nós podemos marcar as suas localizações no mapa, anotando a numeração de cada latrina. Feito isso, basta começar a traçar algumas linhas, interligando cada latrina a outra, respeitando seus respectivos números. Senhoras e senhores, ao fazermos isso, nós descobriremos uma resposta perturbadora, já que tais linhas formam simplesmente um pentagrama. Para quem não sabe, um pentagrama é uma figura geométrica composta por uma estrela de 5 pontas. Ao longo da história, ele assumiu diferentes significados em várias culturas e tradições, desde a proteção e harmonia até associações com o ocultismo. Na antiguidade, o pentagrama representava os 5 elementos: terra, ar, fogo, água e espírito, simbolizando o equilíbrio e a ordem natural. No entanto, em contextos mais recentes, especialmente em práticas esotéricas e ocultistas, o pentagrama começou a ser visto de maneira diferente, sendo frequentemente associado a rituais ligados à magia negra, ao satanismo ou à invocação de forças sombrias. No caso do mistério envolvendo Gertrude Braithwaite, a descoberta de que as latrinas de Butcher's Creek formam um pentagrama acrescenta um fator importante e sinistro à história da garota, pois diferente do que pensávamos, Gertrude pode não ter problemas mentais, mas sim estar sendo possuída por alguma entidade maligna. Tal entidade seria o responsável pelas perturbações da garota, explicando a sua agressividade, problemas mentais e até mesmo problemas físicos. O fato dela constantemente repetir os números indica que ainda existe algum traço de sanidade dentro da garota, com Gertrude clamando por ajuda. Mas verdade seja dita, a sua família já acredita que ela de fato está amaldiçoada, então caso tivessem a plena certeza disso, certamente fariam algo ainda mais nefasto com Gertrude, como sacrificá-la, por exemplo. Essa conexão entre o vilarejo amaldiçoado e Gertrude atiçam demais a minha curiosidade, pois eu não paro de pensar que talvez a Gertrude possa ser uma antiga residente do vilarejo. Existem alguns fatores dentro do jogo que indicam que talvez a Gertrude possa não ser uma Braithwaite legítima, mas isto seria assunto para outro vídeo. A única pessoa da família Braithwaite que demonstra algum sinal de empatia por Gertrude é a Penélope, a sua prima. A loira costumava visitar Gertrude na latrina, conversando e fazendo companhia para sua parente. Isso eventualmente parou de acontecer quando Penélope foi proibida de ter contato com a sua parente perturbada. Isso abalou muito a loira, que não mais poderia ajudar Gertrude. O estado da sua prima é algo que abala demais Penélope, tanto que ela mesma fala isso para o Arthur quando visitamos a latrina na sua companhia. I told myself she was better off here with family than in a sanatorium, but maybe she isn't. I'll do what I can from Boston for her. Sure you will. Como deu pra ver, a Penélope se comprometeu a ajudar a sua prima de Boston, já que com a sua debandada e a queda do Império Braithwaite, a pobre garota estava abandonada. Será que a Penélope cumpriu a sua promessa de ajudar Gertrude, a ajudando de Boston e encaminhando a sua prima para alguma espécie de tratamento? É isso que descobriremos no próximo capítulo deste vídeo, então se prepara, pois a resposta vai te surpreender. Com o término do capítulo 3, o império da família Braithwaite foi reduzido a cinzas. A majestosa mansão da família foi incendiada em um ataque implacável da gangue Vanderland. O grupo estava em busca de Jack Marston, que havia sido sequestrado pela megera matriarca da família, Catherine Braithwaite. Muito dano foi causado durante o ataque, com uma grande quantia de capangas sendo eliminados, assim como os filhos de Catherine, os herdeiros do império Braithwaite. Apesar da fúria da gangue, o Dutch e Rosé demonstraram clemência
por Catherine, poupando a vida da anciã e a deixando sob as cinzas do seu império. Com seus filhos mortos e o Império Braithwaite colapsado, a Catherine não encontrou razões para continuar vivendo, optando por caminhar em direção às chamas, sendo consumida pelo fogo que incinerava sua razão de viver. Visitando a mansão tempos depois, nós podemos encontrar o corpo da anciã, que conforme previsto está totalmente carbonizado. Com estas mortes sobraram pouquíssimos parentes de Gertrude, com o principal deles sendo justamente a Penélope. Mas, como sabemos, a morte da anciã não trouxe tranquilidade para a vida da garota. Muito pelo contrário, pois seus primos a mantêm como prisioneira na propriedade para impedi-la de prosseguir com seu movimento feminista e o seu amor proibido pelo Beau Gray. Por isso que ela pede ajuda ao Arthur para ajudá-los a fugir das suas famílias de uma vez por todas, coisa que de fato acontece, pois o casal viaja com sucesso para Boston. Mas como eu mostrei antes, essa missão tem um diálogo secreto, quando desviamos o caminho para a estação e visitamos a latrina de Gertrude na companhia de Penélope. Após visitar a sua perturbada prima por uma última vez, Penélope fala que tentará ajudá-la de alguma forma quando chegar em Boston. Será que a loira cumpriu a sua promessa? Bom, para descobrirmos é bem simples. Basta visitarmos a latrina novamente, mas 7 anos depois, durante o epílogo com o Joe Morgan. Ao chegarmos no local, nós teremos uma surpresa bem desagradável. Como podemos ver, a Penélope não honrou a sua promessa. Gertrude Braithwaite, sua prima, foi abandonada e faleceu há muito tempo. O que indica isto é o estado do cadáver, com suas ossadas sendo a única coisa restante do corpo. A garota certamente morreu de fome ou desidratação, já que com a debandada de Penélope e a morte de sua mãe e irmão, não havia mais ninguém na propriedade que se preocupasse o bastante para alimentá-la. Eu vejo muita gente ficando furiosa com a Penélope, pois no final das contas ela não cumpriu a sua promessa, mas eu vou te contar que não acho que ela fez isto de maneira intencional. Durante a missão da fuga, nós vemos diversos parentes das famílias tentando impedir a viagem do casal, pois além da desaprovação pelo relacionamento, eles também estavam atrás deles por conta de joias roubadas. Penélope e Beau Gray roubaram alguns bens da família para se certificarem de que poderiam se sustentar em Boston. Isso certamente despertou a fúria dos seus primos, já que tais joias certamente representavam grande parte do patrimônio das famílias. E sabendo que Penélope se preocupava com Gertrude, os seus primos ignoraram os seus pedidos de ajudar a garota, a abandonando e deixando o tempo agir sobre Gertrude, a levando dessa para melhor. Tudo isso para ferir Penélope, que certamente sofreu muito com tudo isso. Mas e você, acredita nessa minha teoria ou pensa o contrário? Que a Penélope simplesmente cagou para Gertrude e a abandonou após ir para Boston? Deixa a tua opinião aí nos comentários, pois eu tô bem ansioso para saber a opinião de vocês. Diferente do que você possa estar pensando, os mistérios e segredos por trás de Gertrude não acabaram por aqui. Além da teoria de que ela está possuída, existe uma segunda um pouco menos conhecida, mas que é repleta de elementos sólidos e bem críveis. Talvez você já tenha visto este quadro na taverna de Saint-Denis, com uma garota extremamente parecida com Gertrude Braithwaite. O cabelo e o formato do rosto são idênticos e pasmem, a roupa é exatamente a mesma que Gertrude está usando na latrina. Seria esta uma fotografia da garota antes de ficar possuída? Apesar de ser um ótimo questionamento, ele é bem superficial e não representa 10% da teoria. Caso você não tenha percebido, nas legendas do jogo a Gertrude é referida como Irmã Braithwaite. Mas, como sabemos, além de Gertrude, Catherine Braithwaite só possui filhos homens. E é aqui que a história começa a ficar interessante, pois esta nefasta teoria aponta que Gertrude teria uma irmã gêmea. Sim, senhoras e senhores, mas como esse vídeo aqui já tá bem longo, eu vou deixar para explorar este assunto em um próximo, que vai falar exclusivamente desta teoria com uma imensa riqueza de detalhes. Então se tu quiser assistir a este conteúdo, comenta aí embaixo o hashtag faz o vídeo da irmã. E caso tu queira se aprofundar ainda mais no folclore das famílias de Rhodes, aprendendo a sua história e a verdade sobre os seus nefastos segredos, basta assistir ao vídeo que eu fiz há algumas semanas, mostrando a localização do ouro das famílias de Rhodes que o Arthur e a gangue perseguem durante o capítulo 3. O card vai
vai aparecer na tela para você clicar daqui a alguns segundos. Mas antes, um grande obrigado aos membros do canal do ORG que apoiam o meu trabalho mensalmente, recebendo uma série de benefícios como agradecimento, incluindo o sorteio mensal das canecas do ORG. O próximo sorteio já é no dia 19 de outubro, então quem sabe tu não é o próximo sortudo. Agora o vídeo tá aparecendo aí na tela. Chegou a hora de você descobrir a verdade sobre o tesouro das famílias de Rhodes. Ele foi o causador de grandes tragédias, incluindo a morte de Sean e o sequestro de Jack. Será que tudo isto foi à tona? Clica no card agora mesmo e descubra a resposta. A gente se encontra daqui a alguns segundos. Um grande abraço e tchau!